Salve, salve galerinha do sexto ano, aqui é o professor Adilson que está falando e vocês estão no canal Estúdio Gel. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cartografia e a cartografia hoje vai estar realmente voltada para os mapas. O que são os mapas e que tipos de mapas que existem por aí e que tipo de objeto cartográfico a gente pode também classificar como mapas. Roda a vinheta. Vamos lá então, galerinha. Então, na aula de hoje, nós vamos descobrir o que é um mapa em si, certo? E nós vamos ver quais são os principais elementos que compõem um mapa. Para que um mapa exista e seja classificado como tal, é necessário que ele siga uma série de regrinhas para que ele se encaixe realmente como um produto cartográfico que a gente possa chamar de mapa. Senão ele vai ser uma outra coisa, beleza? Então, vamos lá. O que é um mapa? Os mapas, eles são uma representação gráfica de uma parte ou de toda a superfície terrestre. E essas características que o nosso mapa vai tentar representar são de ordem natural, ou seja, os relevos, os climas, as vegetações, os rios, todas essas coisas produzidas pela natureza, ou então as características sociais, que são as coisas produzidas pelo ser humano. Aí nós temos as estradas, as cidades, as divisões políticas. Então, podemos dividir os mapas em mapas naturais e mapas sociais, quando eles vão representar características do ser humano ou características produzidas pela natureza. Beleza? E os mapas, para que eles tenham realmente esse título de mapas, eles precisam seguir uma série de regrinhas, e essas regrinhas vão incluir elementos específicos desse mapa, quase caiu meu livro daqui, né? Vão incluir elementos nesse mapa que vão fazer com que o mapa seja mais fácil de ser entendido, certo? O mapa, como eu já falei para vocês, ele é como se fosse um livro, e esse livro, que é o nosso mapa, ele é lido através das imagens. Já ouviram aquele ditado, né, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? O mapa é a verdadeira descrição desse ditado, né? Onde nós temos uma imagem que carrega uma quantidade de informações enormes e que, para a gente compreender este mapa, ele precisa ser lido. E esses elementos que vão vir no nosso mapa ajudam a gente a lê-lo melhor, beleza? Então, eu vou abrir aqui o material digital do livro de vocês no computador e a gente vai poder acessar, né, essas partes do mapa, olhando no mapa pedacinho por pedacinho. Vejam só que legal que é isso aqui, né? Então vocês têm lá na página 54 do livro de vocês, esse mesmo material que a gente vai estar vendo aqui, né, na nossa tela. Então vamos lá. Os principais elementos de um mapa. Existem diversos tipos de mapa e cada um deles representa as particularidades do espaço geográfico, sejam elas físicas ou sociais. Há, no entanto, alguns elementos que devem estar presentes em qualquer representação cartográfica. O título, a fonte, a rosa dos ventos ou a orientação, a escala, a legenda, as coordenadas geográficas e a localização do espaço terrestre representado, como mostra a figura 21 que nós vamos ver agora. Então olha que bacana, nesse nosso mapinha do Brasil tem uma série de pontinhos aqui que estão, né, se mexendo, essas bolinhas aqui, ó, que estão piscando aqui para a gente conseguir ver qual que é o elemento que está em jogo nesse pontinho. Então vamos lá, a gente vai passar por cada um deles e vamos falar da importância de cada um deles. Começando por este primeiro aqui em cima. Vamos clicar nele, ó. O título. Então o título desse nosso mapa é assim, ó. Brasil, taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade, em porcentagem, em 2015. Então, quantas pessoas, né, alfabetizadas tinham na porcentagem de cada estado lá em 2015? Pessoas com 15 anos ou mais. Então vamos lá, o título ele já vai dar para o leitor deste mapa uma ideia geral do que está sendo representado, certo? Então eu vou olhar para aquele mapa, esse mapa está representando quantas pessoas alfabetizadas tem em cada estado nessa porcentagem, beleza? O título ele indica o assunto que está sendo representado no mapa e ele deve constar o nome da localidade da região, do estado ou do país ou até mesmo do continente que está representado. Se eu coloco só taxa de alfabetização e tem lá um monte de país,
Claro que isso vai sugerir que vai ser em todos esses países, mas eu preciso entender melhor qual que é o local de estudo, né, deste mapa. Então, no nosso caso, nós temos em primeiro lugar o Brasil. Eu já sei que então esse mapa vai apresentar uma característica brasileira. E depois ele fala taxa de alfabetização. Quantas pessoas alfabetizadas tem no nosso país? Beleza? Então, okzinho aqui no nosso título. Segundo, a data. Gente, a data é muito importante. Eu não vou fazer um mapa que não tenha data porque eu não vou saber de que época aquele fenômeno natural ou social estava sendo representado. Por exemplo, nesta data 2015, nós tínhamos essa quantidade de pessoas, essa característica das pessoas, né, no país com alfabetização ou não. Pode ser que agora, em 2020, ou em 2021, 2022, esse mapa fique diferente. Então, esses fenômenos vão mudando com o passar do tempo. Assim como lá em 1990, 1980 e por aí vai, as características de alfabetização eram diferentes, certo? Então, o mapa ele mostra um fenômeno que está acontecendo numa determinada época, ok? Então, a data é muito importante, ok, na nossa data. Vamos aqui para o ladinho, ó. Esse aqui seria a localização do espaço representado. Vejam que nós temos um globinho. Deixa eu... Ixi, não consigo sair dele. Saí. Então, nós temos esse globinho terrestre que mostra ali onde está o quadradinho que representa o Brasil. É muito importante esse quadradinho, principalmente quando a gente fala de um território de um país e a gente quer localizar uma cidade ou um estado bem menor, para a gente saber mais ou menos a região que se localiza esse local, né? Esse ambiente que a gente está estudando, o nosso objeto de estudo. Às vezes tem tanto o globinho como um mapa do Brasil para referenciar um estado ou uma cidade. E daí depende da especificação que eu quero pôr no meu mapa, ok? Agora nós vamos para esse aqui embaixo, ó. Veja que ele está bem em cima desta linhazinha aqui pontilhada, né? O nosso trópico de Capricórnio. Então vamos lá. Essa linha vai representar as coordenadas geográficas, ou seja, a latitude e a longitude do nosso local estudado. Então vejam só. Como já vimos anteriormente, né? Essas latitudes e longitudes são determinadas pelos paralelos e pelos meridianos. O mapa deve possuir essas linhas imaginárias, pois sem elas não é possível localizar o espaço geográfico representado. Então, essas linhas servem para a gente ter uma noção também de localização do local que vai ser o nosso objeto de estudo. Seguindo aqui, vamos para a rosa dos ventos, ou então a orientação. Todo mapa possui uma forma de orientação. Nem sempre é a rosa dos ventos. Às vezes é só uma flechinha indicando o norte, certo? No nosso caso aqui nós temos uma rosa dos ventos. Então a rosa dos ventos, ou a orientação, deve constar no mapa para que possamos nos gular no espaço geográfico. Enfim, nos localizar, né, no espaço geográfico representado quando o lemos e o interpretamos. Então ficou esquisito aqui essa frase, mas deu para entender, né? Agora eu vou aqui para o de baixo, depois a gente vem para esse aqui de cima, certo? A fonte. Então a fonte de um mapa é como se fosse a referência bibliográfica de um livro, né? No nosso livro didático nós temos muitas informações e as informações vieram de algum lugar. As referências bibliográficas servem para mostrar de onde veio essa informação. No mapa é a mesma coisa, né? O mapa ele está trazendo uma informação para a gente, uma série de informações, e a gente precisa saber de onde veio essas informações, se são informações confiáveis principalmente. Muitas vezes os mapas podem ser utilizados para enganar, né? Se eu coloco uma informação falsa, eu posso enganar muita gente sobre algo que às vezes não é verdade, né? Se eu estou enganando, não era verdade. Mas enfim, então essa situação dos mapas, eles precisam de uma fonte, da onde veio a informação que está representada naquele mapa. E em último lugar, que é um dos mais essenciais, opa, último não, tem um pequenininho aqui, ó, é a nossa escala. Então, a escala é muito legal para entender qual que é o tamanho do objeto que a gente está estudando, né? As escalas geográficas, que a gente utiliza também, né, como escalas cartográficas, essas escalas elas servem para mostrar uma comparação do tamanho final do objeto nesse mapa com o tamanho real dele no nosso planeta, na superfície terrestre. Então, a escala é uma relação entre as dimensões reais correspondentes. A escala mostra o número de vezes que a realidade foi diminuída para ser representadas.
Então, se aquele mapa lá tem, por exemplo, uma escala numérica de 1 para 1000, quer dizer que aquele objeto que está desenhado na nossa folha de papel, no mapa, ele foi diminuído 1000 vezes para caber ali, certo? Claro que 1000 é pouquinho. Às vezes os mapas são divididos por milhões, né? Alguma coisa, como o nosso planeta inteiro, tem que ser diminuído milhões de vezes para caber numa folha de papel, certo? Essa é a escala cartográfica. E agora sim, por fim, nós temos a legenda. Gente, a legenda ela é essencial para a compreensão do nosso mapa. Sem a legenda, a gente não vai saber muita coisa que está acontecendo ali naquele mapa, como por exemplo, qual que é a distribuição das cores? O que a cor mais clara significa? O que a cor mais escura significa? Claro que por intuição a gente sabe que a cor mais escura representa mais intensidade e uma cor mais clara seria menos intensidade, certo? Mas a legenda também serve para explicar muitas outras coisas. Alguns símbolos que estão no mapa, que às vezes não dá para escrever o nome de tudo, a gente coloca só um símbolozinho para representar. Não dá para desenhar todos os objetos com precisão, só põe lá um símbolo representando aquele objeto, certo? Então, os símbolos e as cores, elas vão ser explicadas para nós na legenda. E através da legenda a gente pode compreender todo o resto das informações que tem no nosso mapa, beleza? Ah, professor, e se por acaso um mapa não tiver essas informações? Ele for simplesmente uma figura de um objeto que eu quero estudar com algumas cores ali, sem nenhuma explicação. Daí, gente, não é um mapa, ele é apenas uma figura. E essa figura, sim, ela tem uma função cartográfica de representação, mas não pode ser considerada um mapa, porque o mapa tem todas essas exigências, ok? Agora sim, vamos falar dos símbolos que vão parar lá na legenda, né? Olhando aqui ainda na página... Agora estamos na página 55. Nós temos ali vários exemplos de símbolos cartográficos que podem ser utilizados num mapa. Então, os símbolos, como eu falei anteriormente, eles servem para a gente economizar tempo. Ao invés de eu ficar representando com muito detalhe, às vezes um estádio de futebol, um aeroporto, um hospital e todas as estruturas, eu simplesmente coloco um símbolo representando esses locais. Um aeroporto, eu vou colocar um aviãozinho, né? Um hospital, coloco uma cruzinha vermelha, né? Uma estrada, ela tem um detalhamento também, o símbolo que representa a estrada geralmente são linhas vermelhas, né? As linhas vermelhas são as estradas. Um rio, como será que é representado um rio? Através de uma linha azul. A gente já sabe que a cor azul representa água nos mapas, na maioria das vezes, né? Enfim, então os símbolos ajudam a gente a compreender também como que os objetos se distribuem no espaço geográfico. Quando eu vejo um mapa com muitos símbolos, e às vezes eu não sei o que aquele símbolo significa, é lá na legenda que eu vou buscar essa informação e vou conseguir encontrar, né, o que é aquele lugar do espaço geográfico, entender melhor aquele mapa. Então, um mapa, ele é como uma figura, e as figuras, as imagens, falam muito mais do que 1000 palavras. A leitura de um mapa depende exclusivamente da interpretação do leitor, obviamente, e dos objetos que o mapa entrega para a gente, os elementos que o mapa entrega para a gente, conseguir, né, interpretá-lo. Então, tudo isso vai depender, obviamente, da qualidade desse mapa. Existem mapas ruins? Sim, existem mapas muito ruins, que mesmo com legendas, mesmo com um monte de informação, eles são muito difíceis de serem lidos, ou às vezes até feio de serem vistos. Mas o que importa são as informações. Se o leitor olha aquele mapa e consegue compreender a informação que está representada nele, é um bom mapa. Então, gente, a atividade de vocês será a seguinte. Vocês vão olhar lá na página 53, 54 e 55 as informações do livro sobre os mapas e os elementos dos mapas e vão escrever no seu caderno. Número 1. O que é um mapa? Número 2. Quais são os principais elementos que um mapa precisa ter para ser bem compreendido? E número 3. Quais são os principais símbolos que podem ser utilizados para representar objetos dentro de uma representação cartográfica? Vocês podem escolher 5 símbolos. Tá bom. 5 símbolos para vocês representarem esses símbolos, desenharem e escrever o que esses símbolos significam geralmente dentro de uma representação cartográfica.
Beleza, galera? São esses 3 exercíciozinhos que vocês vão fazer no seu caderno, ok? Então, até a próxima aula onde a gente vai corrigir e falou!